Você que está aí na correria da semana do Natal, dá uma pausa aqui, a gente tem uma receita, uma dica muito importante para te dar e muito gostosa também. Hoje eu tô aqui com a Tatiana Venturelli, tudo bom? Tudo jóia. A Tatiana é chefe de cozinha e ela vai ensinar pra gente duas receitas. Quais são essas receitas, Tati? É uma torta de abóbora e um bolo cru de vegano de cenoura. Muito gostoso, eu já andei dando uma olhada aqui antes da gente começar a gravar. E são receitas assim, é um prato salgado, um prato doce, que podem ser servidos tanto na ceia da véspera de Natal, Sim. como no dia. Sim, pode ser servido tanto à noite quanto no almoço. São bem leves, bem fáceis de preparar, práticas, rápidas, qualquer um faz. Bom, então vamos lá, mãos à obra. Você vai acompanhar agora os ingredientes. Primeiro a gente vai preparar a torta de abóbora. 1 xícara de lentilha rosa cozida, farinha de arroz até dar ponto, 1 colher de sopa de azeite, 1 pitada de sal, temperos a gosto, purê de abóbora, caponata de legumes. Então nós vamos começar pela lentilha. Eu tô usando a lentilha rosa ou vermelha, que é essa aqui menorzinha. Ela é super fácil de cozinhar, cozinha bem rapidinho e eu escolhi essa daqui. Mas pode ser grão de bico, a outra lentilha que é mais comum de encontrar nos supermercados. Então nós vamos usar ela cozida. Como foi o processo de cozimento? Eu cozinhei só em água, sem sal, sem nada. Não precisa colocar na pressão porque ela cozinha muito rápido. E eu cozinho sem sal porque essa receita pode ser uma receita doce também. Nós vamos fazer ela aqui salgada, mas se quisesse fazer uma base para uma torta doce também pode, só mudando os temperos. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. E você comentou comigo que no cozimento da lentilha, você põe um tanto de água só para ela ir Só um secando. pouquinho para cobrir, uns 2 dedinhos acima, se precisar ir colocar um pouquinho mais. Aqui o azeite. E aí ela vai secando, ela vai mudando de cor. Pode ver a diferença de cor? Ela é bem rosinha quando tá crua, depois ela fica praticamente transparente, um rosa bem mais translúcido. Não precisa coar nem nada, porque ela absorve Não a precisa água. coar porque ela absorve bem a água. E aqui tem uma massala, que é uma mistura de temperos, tem orégano, tem açafrão, tem tomilho, porque o tomilho combina muito bem com leguminosa. O tomilho realça muito bem o sabor da leguminosa, então eu gosto de colocar para dar um gostinho na massa. E nós vamos usar farinha de arroz. A farinha de arroz é o quanto baste, para dar o ponto da massa. E o legal é que esse prato é um prato sem glúten, né? Sem glúten, não tem nada de glúten, porque nós estamos usando só a farinha de arroz. De preferência, a farinha de arroz integral. E aí esse aqui já é uma refeição completa, porque já tem a leguminosa, já tem é uma proteína completa, que tem a leguminosa e o arroz. E a gente estava conversando aqui antes da preparação, que é uma torta que a gente fez a proposta de ser de abóbora, mas dá para pôr vários recheios, né, Tati? Sim, esse recheio é só uma sugestão. Um purê de abóboras bem temperado, o tempero também é ao seu gosto. Nesse eu usei cebola, alho poró, sal, coloquei orégano também, e salsinha, cebolinha bem picadinhos para ser um tempero, para ninguém sentir o gostinho da salsinha, morder a salsinha ou a cebolinha, um tempero mesmo. E aí eu vou misturar com uma caponata que eu usei pimentões vermelho e amarelo, usei abobrinha, coloquei também cebola bem picadinha, alho poró e azeitona, só isso. E aí você pode tanto misturar essa caponata ao purê de abóbora ou mesclar uma camada de purê, uma camada de caponata e finalizar com o purê, porque a proposta do purê é ele entrar no lugar do cremoso, do requeijão, do creme de leite, para ele dar uma cremosidade nesse recheio. A massa tá quase pronta. A massa tá quase no ponto, tá vendo que é bem pouquinha farinha de arroz, bem pouco. E até agora você nem colocou água, né? Não precisa água.
É só a umidade da leguminosa. O grão de bico, ele é mais seco, então ele vai menos farinha ainda. A lentilha comum, ela também é mais seca, então ela vai menos farinha ainda. Essa lentilha rosa, ela é mais macia, então ela vai um pouquinho mais de farinha, mas ó, já deu um ponto aqui bem legal. Nós vamos já colocar na forma. Aí essa forma aquela de fundo removível, né? Forma de fundo removível. A massa, ela não deve ficar muito fininha, porque senão ela racha. Essa lentilha, ela resseca, ela tende a ressecar. Então, você vai fazendo, espalhando com os dedos, mas não deixa ela muito fininha. E ela tá com uma cara de que ficou bem macia, né? Bem macia, porque a ideia é como se fosse uma massa podre. Que a gente faz com manteiga. E aqui no caso, foi só um pouquinho de azeite, pode ver que ela quase nada de gordura. Então é uma massa bem leve mesmo. E aí, ao levar ao forno, nós vamos furar com o garfo toda ela e ela assa muito rápido. Então fica de olho, dependendo do tamanho da forma, no máximo 15 minutos ela já tá assada. Você fura com o garfo que é pra não subir. Pra ela não subir. Olha que dica legal. Fura com o garfo pra ela ficar bem certinha e a gente depois só vem com o recheio. Agora então vai pro forno. Agora nós vamos levar para assar. Então aqui a massa já foi desenformada, já deu uma esfriada, o recheio também já está frio. Nós vamos colocar o purê de abóbora direto na massa. É uma torta para servir fria? Ela pode ser servida fria ou quente. Eu prefiro quente, mas dependendo do recheio, ela pode ser servida quente. Essa aqui fica melhor quente, purezinho bem morninho. E aí tá tudo frio aqui. Você vai montar e vai levar ao forno só para aquecer. Para aquecer, então nós vamos ligar o forno na temperatura máxima, deixar uns 10, 15 minutos, desliga o forno e põe a torta lá dentro e deixa mais uns 5 ou 10 minutinhos para ela aquecer. Porque como já tá tudo pronto, ela não precisa voltar ao forno. Já tá tudo prontinho, só vai aquecer. Nossa, além de gostosa, fica bonita, né? Fica bonita, dependendo do recheio, dá pra ser até uma quiche. Colorida. E agora você tá com a caponata. A caponata, que poderia ser berinjela, poderia ser escarola, espinafre, brócolis, couve-flor. É uma infinidade de oportunidades e de sabores. Aqui a gente tá dando só uma ideia, mas dá só uma sugestão. Usar a criatividade, né? A natureza oferece aí vários ingredientes e tá prontinho. Só servir. Só aquecer e servir. Antes de comer e de provar, porque eu vou provar, lógico, a gente vai fazer o bolo doce. Sim. Acompanhe aí os ingredientes do bolo doce. 2 xícaras e meia de cenoura ralada, 1 xícara de nozes picadas, 1 xícara de tâmaras picadas, 1/4 de xícara de óleo de coco, massala doce a gosto, 1 pitada de sal, 1 xícara de castanha de caju demolhada, 3 colheres de sopa de melado, 1/4 de xícara de óleo de coco, o suco de 1 limão siciliano ou uma laranja, suco de meio limão Tahiti, massala doce a gosto e nozes para decorar. Você viu aí os ingredientes do bolo cru de vegano e agora a Tati vai ensinar a gente a fazer. Como é que é, Tati? Nós vamos bater no liquidificador ou num processador a cenoura. Essa aqui é orgânica, então tá com casca e tudo. A tâmara. O óleo de coco. A massala. Que é aquele temperinho. São os temperinhos, a canela, o cardamomo, o temperinho que você tiver em casa, que você gostar de usar.
e uma pitada de sal. Porque todo doce tem que ter uma pitada. Uma pitada é aquele que fica entre os dois dedinhos. Isso é uma pitadinha, só isso, para realçar o sabor doce, porque não vai açúcar. Então nós vamos realçar o sabor doce. Depois que você bater aí a cenoura, a tâmara, O óleo de coco. o óleo de coco e uma pitada de sal, que é bem importante. Para realçar o sabor doce. A gente vai misturar mais alguma coisa aqui, né? Sim, nós vamos acrescentar as nozes e a uva passa. E é um bolo que não vai ao forno, olha só. Não vai ao forno, não vai ao fogo. Por isso que ele é um bolo cru de vegano. Isso, porque ele é um bolo da culinária viva e crua. Muito interessante. E super prático para você fazer aí no Natal da sua família. Sim, no Natal em qualquer ocasião, porque ela é uma sobremesa fácil, prática e muito saborosa. Isso daqui a pouco eu vou dizer. E você pode ver que tem um cheirinho de bolo no ar, não tem? Uhum. Não tem aquele cheiro do assado, mas já tem um cheirinho de bolo no ar. E a gente pode dizer também que é um bolo de cenoura, né? Sim, um bolo de cenoura. Aí mistura as nozes, já picadinhas, né? Bem picadinhas, pra ninguém morder um pedacinho muito grande. E a uva passa. Essa é a massa do bolo, né? Essa é a massa do bolo, que agora tá pronta. Pode ver que ele é bem úmido, E por isso que não pode ir água, senão vai ficar muito líquido, né? fica muito líquido e aí tem que pôr muita gordura para ele congelar e endurecer. E de qualquer jeito não vai dar esse ponto. Aí agora na forminha. Na forminha. Ele pode ser, eu vou colocar nessa forma aqui, que é uma forma de pão, poderia ser uma forma de bolo inglês, De alumínio. de alumínio, por isso do papel toalha, do papel manteiga. Pra facilitar na hora de desenformar, né? Sim, porque ele vai ao freezer agora e ele vai endurecer. Para não ter que untar a forma, que mesmo assim não facilitaria muito, Porque vai estar congelado. que vai estar congelado, a gente põe o papel manteiga e aí depois é só puxar. Tira do freezer, deixa uns minutinhos. E em quanto tempo de freezer agora? Uns 10 minutinhos, acho que já dá pra colocar o glacê. Que ele agora vai congelar pra gente colocar o glacê. Vai ficar uma camada de bolo e uma camada de glacê. Mas, se você não quiser, você põe ele pra congelar, faz o glacê e joga por cima na hora de servir um glacê mais líquido. Dá pra fazer isso nas porções individuais. Dá pra fazer nas porções individuais. E aí depois você põe ele no freezer por pelo menos umas 2 horas antes de servir. É legal você fazer de manhã para servir à noite ou fazer à noite para servir no dia seguinte. E antes de servir, tira uns 10 minutinhos, uns 20 minutinhos, deixa na geladeira para ele amolecer um pouquinho. A gente já tá finalizando a receita, né, Tati? Isso. O que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui o óleo de coco, Que é do glacê, né? que é do glacê. Nós vamos fazer o glacê. Enquanto o bolo fica gelando, a gente faz o glacê. Isso, que nós vamos colocar por cima do bolo. E também vai ao liquidificador os ingredientes. Tudo no liquidificador, que é essência de... Nesse aqui eu tô usando essência de nozes, mas pode ser essência de baunilha também. Você colocou o óleo de coco, a essência. A essência, o melado, ou agave, quem não usa agave. Mas o melado é mais fácil de encontrar. Eu tô usando aqui o suco de laranja, mas pode ser o limão siciliano também, fica muito bom. Dá até um gostinho diferente. Dá um sabor diferente.
Combina muito bem. E aqui é o suco do meio limão. Tahiti. Limão Tahiti. A castanha de caju crua. Você deixou ela de molho na água? Deixei de molho. Essa aqui ficou umas 6 horas de molho. Porque ela absorve a água e fica mais macia, né? Fica bem macia. Legal você pôr de noite para fazer de manhã ou de manhã para fazer à noite. Eu vou colocar um pouquinho da massala, bem pouquinho. Que você já usou na massa. Já usei na massa bem pouquinho. E uma pitada de sal também. E a água, Vamos pegar o ponto. a água eu coloco aos poucos também. Pra não ficar muito mole. Como já tem bastante líquido. Batido tá pronto. Tá prontinho. E aí é só colocar por cima do bolo. Aqui, o bolo que estava no congelador. O bolo que foi ao freezer, ficou uns 10 minutos no mínimo, pelo menos 10 minutos. Você pode fazer, deixa lá e depois você faz o glacê e toma. E aí aqui, o glacê ele tá bem mole, mas quando ele for ele vai voltar pro freezer com o glacê. Ele vai endurecer também por causa do óleo de coco. Também por causa do óleo de coco. O óleo de coco vai deixar ele bem firme. É uma sobremesa gelada. Sobremesa para ser servida gelada. Nosso Natal não tem neve. E dá pra desenformar o bolo e jogar o glacê por cima também, né? Pode também. Nesse caso aqui a gente faz para facilitar a vida, porque aí você colocou o glacê, arrumou direitinho aqui, volta ao freezer. Na hora de desenformar, puxa o papel manteiga. Ele vai estar congelado. Puxa o papel manteiga, tira, já coloca no prato, já corta para servir. Dá uma viradinha aqui pra gente ver, olha. Tá mole ainda, mas vai ao freezer. Vai ao freezer e vai endurecer. Vamos ao melhor momento, provar essas delícias. Vamos lá. Depois dessa preparação, só nos resta provar, né? Olha, a Tati já cortou aqui uma tortinha pra gente ver dentro. Olha que bonita, a massa tá super macia. Eu vou provar, gente. Eu falei pra ela que pra mim tá sendo um desafio, porque eu não sou muito fã de abóbora, mas eu vou falar a verdade, tá? Vou provar e vou falar a verdade pra vocês. Olha, tá bem gostosa. Agora não consigo nem falar do peixe. Vou continuar provando. Queria mostrar pro pessoal de casa o mimo que ela fez na mesa, olha só. Você pode enfeitar a mesa pro Natal. Olha que lindo esse guardanapo, super simples de fazer e deixa a mesa muito bonita. E é um guardanapo de papel. Uhum. Não é de tecido, não. Muito lindo. E outro detalhe, esse prato salgado, a gente estava conversando agora há pouco, ele é um prato completo. Se você servir com uma salada... Sim, se for só a tortinha e uma salada, já é uma refeição completa, porque já tem a leguminosa, já tem o arroz integral da farinha, já tem a abóbora ou o recheio que você quiser colocar. Uma salada já tá uma refeição completa. Olha só, essa matéria de Natal é para você fazer aí na sua ceia ou no próprio feriado de Natal. O salgado e o doce. Só que eu não quero provar o doce ainda, porque eu quero terminar de comer o salgado, entendeu? Então você continua acompanhando aí o Vida e Saúde, que a gente vai continuar comendo aqui. Um agradecimento especial para Cláudia, amiga da Tati, que cedeu a casa esse espaço pra gente poder estar gravando. Continua acompanhando o programa que a gente vai comer aqui essas delícias. Tchau, até a próxima matéria.